A aparição de tropas da OTAN na Ucrânia é inaceitável. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, fez uma ameaça clara após uma delegação dos Estados Unidos da América se encontrar com os russos na Arábia Saudita. Se a OTAN intervir diretamente na Ucrânia, a paz será impossível. Porém, a Grã-Bretanha não recua. Em vez disso, está fazendo a única coisa que Putin mais teme, enviando os Eurofighter Typhoons diretamente para a luta. Isso não é apenas outro pacote de ajuda. São aviões de guerra de primeira linha da OTAN. Velozes, tecnológicos e feitos para dominar os céus. E se o plano for adiante, será a intervenção militar ocidental mais direta na Ucrânia até agora. Moscou está abalada, Washington atordoada e o campo de batalha prestes a mudar de forma imprevista. Então, quais são os planos exatos da Grã-Bretanha? Como esses jatos de combate vão impactar a guerra? Será que a OTAN finalmente vai intervir diretamente? Vamos analisar. Em 18 de fevereiro, o The Times foi um dos primeiros a relatar os comentários de Lavrov sobre a Rússia não permitir tropas da OTAN na Ucrânia. Esses comentários ocorreram após Trump e Putin conversarem por mais de 4 horas sobre como encerrar a guerra na Ucrânia, sem a participação de nações europeias ou da própria Ucrânia. Trump aparentemente queria mostrar o poder dos Estados Unidos da América, sugerindo que apenas eles poderiam negociar a paz com Putin. Por isso, ninguém mais foi convidado para as discussões. O Reino Unido pode ver as coisas de uma maneira um pouco diferente. Segundo o Times, uma fonte militar sênior servindo fora do Reino Unido alega que as conversas entre Putin e Trump foram a primeira rodada. A Rússia compartilhou sua posição. Agora é hora de mais negociações, enquanto o Reino Unido se prepara para fornecer as garantias de segurança que a Ucrânia tem pedido desde o início das conversas de paz. Putin é contra que nações europeias enviem tropas em grande número para a Ucrânia. Ter potencialmente dezenas de milhares de soldados mantendo a paz entre suas forças e a Ucrânia é o oposto do que Putin quer. O Reino Unido teve outra ideia. Se não pode enviar tropas para o terreno, por que não patrulhar o céu sobre a Ucrânia? Uma fonte sênior do governo do Reino Unido diz que isso equivaleria a uma missão de policiamento aéreo, na qual o Reino Unido compromete um número significativo de seus jatos para patrulhar os céus ucranianos. Esses jatos seriam os Eurofighter Typhoons, com dezenas necessários em alerta constante para qualquer ataque russo após um acordo de paz. Aviões nos céus também permitiriam à Europa comprometer uma força de paz menor no solo na Ucrânia, possivelmente levando Putin a reconsiderar sua oposição à ideia. Outra fonte do Times indica que o Reino Unido pode utilizar tecnologia avançada de monitoramento para vigiar as forças de Putin. Se a Rússia atacar, essa tecnologia alertará o mundo. Porém, não se sabe se essa tecnologia de monitoramento substituiria as tropas britânicas no terreno ou as ajudaria a confrontar Putin. Seja qual for o caso, o resultado é o mesmo. O Reino Unido acaba de chocar os Estados Unidos da América ao ignorar as afirmações de Lavrov de que nunca haverá uma força de paz da OTAN na Ucrânia. Trump tentou negociar, mas o Reino Unido se prepara para uma ação inesperada por Rússia e Estados Unidos da América. A questão agora é simples. Como será essa operação? Não há respostas claras, pois a ideia do Eurofighter do Reino Unido ainda está em estágio inicial. Contudo, há formas pelas quais o Reino Unido poderia considerar enviar seus Eurofighters para patrulhar os céus ucranianos. A primeira integra uma força de garantia. Segundo o Financial Times, o Reino Unido e a França estão trabalhando juntos para criar uma força que usaria o poder aéreo ocidental para impor qualquer acordo de cessar-fogo negociado entre a Ucrânia e a Rússia. Essa força, apoiada pelos Estados Unidos da América, serviria para dissuadir Putin de se envolver em agressões após acordo de cessar-fogo. A proposta se baseia na ideia de Emmanuel Macron de enviar um grande número de soldados para a Ucrânia, porém focando no aspecto aéreo em vez de tropas terrestres. Essa é uma área em que o Ocidente costuma levar vantagem sobre a Rússia, apesar de os números brutos não deixarem isso claro. Segundo o Global Firepower, agregador de força militar, 4.292 aviões, 833 caças. O 1.607 aviões, mantendo 339 jatos de combate. O jogo de números claramente favorece a Rússia. No entanto, a Rússia já demonstrou que sua força aérea é um tigre de papel durante a guerra na Ucrânia.
Mesmo com um número muito maior de aeronaves mais avançadas do que a Ucrânia, a Rússia não conseguiu alcançar a supremacia aérea no início da invasão. A Ucrânia alega ter abatido 342 aviões e 325 helicópteros russos em fevereiro de 2024, com a maioria sendo destruída nos primeiros meses da suposta operação militar especial de Putin. A Rússia não conseguiu eliminar os mísseis superficiar ou superficiar mísseis da Ucrânia. Mesmo os modelos da era soviética se mostraram eficazes contra as aeronaves russas. Quando a tecnologia mais avançada dos parceiros ocidentais chegou à Ucrânia, Putin abandonou seus planos aéreos iniciais. Ele recorreu ao uso de aeronaves para enviar bombas planadoras para a Ucrânia de trás das linhas de frente, após a exposição da fraqueza de sua força aérea. Combine esses problemas com a falta de cooperação entre os ativos aéreos e terrestres, devido à abordagem segmentada da Rússia para seu exército, e o poder aéreo da Rússia não é o que parece no papel. França e Reino Unido visam aproveitar esses problemas através de sua força de tranquilização. O Guardian aprofundou-se mais sobre essa força em um artigo de 19 de fevereiro. Declarou que oficiais ocidentais enviariam no máximo 30 mil tropas à Ucrânia para essa força, focando principalmente na defesa aérea e marítima da manutenção da paz. Além disso, as forças terrestres não seriam implantadas na linha de frente ucraniana, possivelmente apaziguando Putin e agradando o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Neste cenário, os jatos Eurofighter do Reino Unido substituiriam a força de dissuasão de 100 a 150 mil soldados solicitada pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Essa abordagem poderia funcionar para a Europa. Segundo o The Guardian, a maioria dos exércitos do continente tem tamanho modesto, quando comparados à Rússia, Ucrânia e Estados Unidos da América. Nenhum deles pode arriscar comprometer muitos soldados, ou ficariam indefesos. O secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, já afirmou que não haverá tropas americanas destacadas para a Ucrânia. Essa é uma mensagem sutil para a Europa de que ela deve lidar com qualquer cessar-fogo iminente sem o envolvimento dos Estados Unidos da América. A resposta do Reino Unido, com o apoio da França, foi muito mais rápida do que os Estados Unidos da América previam. Mas essa é apenas uma possível abordagem, que depende do Reino Unido e da França também comprometerem 30 mil soldados para a Ucrânia. Se Putin disser não, a força de reafirmação pode estar morta na água. Talvez a abordagem do Báltico funcione melhor. Num relatório de 3 de março sobre uma possível patrulha aérea na Ucrânia, o Defense Express sugeriu que o Reino Unido poderia adotar uma abordagem similar à vista nos países bálticos, Estônia, Lituânia e Letônia. Os 3 ex-estados soviéticos temem ser os próximos alvos de Putin caso ele consiga tomar a Ucrânia. Michael Clark, analista de segurança e defesa da Sky News, parece concordar com essa visão. Ele afirma que os estados bálticos estão entre os mais vulneráveis às ambições de Putin, destacando que o líder russo já alegou anteriormente que as 3 nações pertencem ao Império Natural da Rússia. Letônia e Estônia são vizinhas da Rússia, possibilitando uma invasão direta. A Lituânia está um pouco mais protegida, embora compartilhe fronteira com a aliada russa Belarus e esteja próxima do exclave russo de Kaliningrado. A abordagem do Báltico está em vigor desde 2004 como uma missão de policiamento aéreo da OTAN. Membros da OTAN revezam o envio de caças para Lituânia e Estônia, provendo a esses países uma força aérea improvisada para suprir suas limitadas capacidades de aviação e defesa aérea. Esses caças patrulham as fronteiras dos estados bálticos, buscando aeronaves russas que Putin possa ter enviado em missões secretas de reconhecimento. Quando encontradas, as aeronaves russas são escoltadas para fora do espaço aéreo báltico. A abordagem é eficaz. Em setembro de 2024, os jatos da OTAN interceptaram 6 aeronaves russas que tentavam sobrevoar o Mar Báltico. Todas as 6 não possuíam transponders e planos de voo, sugerindo que Putin as enviou para espionar as nações bálticas. Os jatos incluíam 4 Sukhoi Su-30 MKIs e um Sukhoi Su-35, um dos caças mais avançados da Rússia. Ao serem confrontados, os pilotos dos jatos russos agiram de forma não cooperativa, porém não agressiva, segundo a Força Aérea Alemã, que participou da interceptação.
Cerca de 2 meses depois, a Força Aérea Italiana interceptou um jato russo, Kutya, voando sobre o Mar Báltico, perigosamente perto da fronteira da Noruega, em um incidente semelhante. Segundo a OTAN, os jatos não seguiam as normas internacionais, indicando que Putin tinha intenções duvidosas ao enviá-los sobre o Mar Báltico. As missões no Báltico envolvem poucas aeronaves, surpreendentemente. O Defense Express diz que a operação de policiamento aéreo no Báltico geralmente envolve pelo menos 8 jatos de combate, com a rotação mais recente incluindo 4 F-35 holandeses e 4 jatos Rafale franceses. Os números podem aumentar se a OTAN acreditar que a Rússia intensificará seus esforços no Báltico. Por exemplo, 12 jatos monitoraram os céus do Báltico entre 30 de novembro de 2023 e 1º de março de 2024. 4 F-16 de cada, da Bélgica e da Polônia, acompanhados por 4 Mirage 2005 franceses. Uma estratégia parecida poderia ser aplicada na Ucrânia, mas há obstáculos. A linha de frente da guerra na Ucrânia se estende por cerca de 1.126 quilômetros, exigindo de 8 a 12 jatos para uma abordagem de policiamento aéreo semelhante à do Báltico. Não podemos esquecer da Crimeia e do Mar Negro, que podem oferecer rotas para a Ucrânia e precisarão ser patrulhados. O Reino Unido está colaborando com a França, pois não conseguirá fazer isso sozinho. A força de garantia que as duas nações estão planejando pode se tornar uma força de policiamento aéreo, com cada país fornecendo cerca de 12 de jatos para patrulhar os céus da Ucrânia. No entanto, isso não resolve o problema de Putin. O líder russo não quer tropas da OTAN em território ucraniano. É provável que ele também não aceite de bom grado a presença de aeronaves da OTAN escaneando os céus ucranianos. Isso sugere uma terceira abordagem para a Força Aérea do Reino Unido: estacionar Eurofighters na Polônia. Isso deve ser fácil, já que Polônia e Reino Unido são aliados na OTAN. A Polônia provavelmente também acolheria bem uma cooperação mais profunda com o Reino Unido, já que se sente tão ameaçada por Putin quanto os países bálticos. Em novembro de 2024, o primeiro-ministro polonês Donald Tusk declarou que a ameaça de uma guerra mundial provocada pela agressão russa era séria e real. A Polônia faz fronteira com o exclave russo de Kaliningrado, tendo interesse direto em impedir que a Rússia acumule mais tropas perto de suas fronteiras. Contudo, a Polônia não é a Ucrânia. A distância será um problema. Um Eurofighter britânico na Polônia precisaria voar mais de 960 quilômetros para chegar a Kharkiv, onde ocorrem os combates. Em contraste, a força de policiamento aéreo da OTAN na Estônia precisa voar apenas 199,5 quilômetros até a fronteira russa, enquanto os da base aérea de Šiauliai, na Lituânia, têm somente 99,8 quilômetros até Kaliningrado. Os breves tempos de voo permitem que a Força de Policiamento Aéreo do Báltico responda prontamente às ameaças russas iminentes. Situação diferente ocorreria se os Eurofighters britânicos, enviados para apoiar a Ucrânia, fossem baseados na Polônia. Quando esses aviões completarem sua jornada de 600 milhas, pode ser tarde demais para impedir as ações de Putin. Estacionar os Eurofighters na Polônia parece ser uma medida insuficiente. Protegeria mais a Polônia e os estados bálticos do que a Ucrânia. Além disso, o Reino Unido enviando seus Eurofighters para um país não envolvido na luta contra a Rússia poderia ser visto como um sinal de apaziguamento com Putin. Putin não quer jatos da OTAN na Ucrânia e não os terá se o Reino Unido seguir a Polônia. É muito melhor para a Ucrânia se os jatos forem implantados em seu território. Chegamos a outra questão. Qual a qualidade dos jatos que o Reino Unido planeja enviar para a Ucrânia? O T-1 é um caça multiuso que realizou seu primeiro voo em abril de 2002, tornando-o moderno o suficiente para superar a maioria dos jatos da Força Aérea Russa. É alimentado por 2 motores turbofan EJ-200, cada um com 20.000 libras de empuxo com pós-combustão, pesando 21.049,5 kg quando totalmente carregado. O jato pode atingir velocidades de Mach 1.8 e tem um teto de 55 mil pés. Também possui armamento poderoso, incluindo um canhão interno Mauser de 27 mm capaz de despedaçar alvos aéreos. O Eurofighter está equipado com mísseis ARASRAM, AI M120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile e Meteor, tornando-o uma ameaça clara para qualquer jato russo.
O Eurofighter também dispara mísseis de longo alcance Storm Shadow, os mesmos que a Ucrânia recebeu do Reino Unido e agora usa para atacar a Rússia em seu próprio território. Com a adição das bombas guiadas com precisão Paveway 2 e Paveway 4, você tem uma aeronave capaz de eliminar alvos em terra e no mar, além de lidar com outras aeronaves. A aeronave é usada pelas forças aéreas britânica, alemã, espanhola, italiana, saudita, omanense, catariana, kuwaitiana e austríaca. Isso é outro bom sinal para a Ucrânia. Vários países utilizando o Eurofighter sugerem que suas capacidades de combate impressionam, indicando que a Rússia o verá como uma ameaça se for implantado na Ucrânia. Finalmente, o Eurofighter tem um alcance impressionante. Ele pode permanecer no ar por 1.800 milhas. Isso também significa que ele é capaz de lidar com voos da Polônia para Kharkiv, se essa for a rota que a Grã-Bretanha tomar com a implantação, com combustível para o retorno à base. Portanto, a Rússia enfrentaria um jato capaz de combater a maioria das aeronaves que poderia enviar para a Ucrânia. Resta apenas mais uma pergunta. Por que o Reino Unido está elaborando esse plano agora? Parte da razão se deve às preocupações do Reino Unido em poder fornecer tropas suficientes para uma força de paz na Ucrânia. Apesar das afirmações do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, em 16 de fevereiro, sobre a prontidão para enviar tropas à Ucrânia, isso impactaria as forças militares britânicas. Segundo a British Broadcasting Corporation, 30.000 afirmou que a Grã-Bretanha precisaria enviar 30.000 tropas rotativas para a Ucrânia em uma missão de manutenção da paz. Isso é um problema para um exército que possui apenas 184.860 militares ativos. Isso comprometeria a defesa do Reino Unido, com 1/6 de seus soldados alocados na Ucrânia. Danek afirma que o Reino Unido teria que mobilizar alguns de seus 924.000 reservistas para cumprir os requisitos de uma missão como essa. Ademais, as declarações de Starmer de que o Reino Unido investirá 2,5% do seu produto interno bruto no exército no futuro ainda serão insuficientes. Isso apenas cobriria as lacunas no exército britânico causadas por anos de subfinanciamento. Enviar Eurofighters para a Ucrânia aliviaria esses problemas de pessoal. A Grã-Bretanha dedicaria parte de seus 137 jatos para a Ucrânia, em vez de tropas terrestres, fornecendo policiamento aéreo e alerta precoce para futuras agressões russas. Não se pode ignorar o papel dos Estados Unidos da América nos planos do Reino Unido. Quando o plano Eurofighter do Reino Unido começou a ser revelado, Starmer se preparava para um encontro com Trump na Casa Branca. A reunião ocorreu após Trump criticar severamente Zelensky, sugerindo que o líder ucraniano era um ditador que poderia ter evitado a invasão russa a qualquer momento, fazendo um acordo. Antes da reunião, Starmer afirmou que uma contribuição militar europeia para a segurança ucraniana só seria possível com o apoio dos Estados Unidos da América. Starmer afirmou que uma garantia de segurança dos Estados Unidos da América é a única forma efetiva de impedir novos ataques russos. Starmer já se reuniu com Trump. O primeiro-ministro do Reino Unido agradou o ego de Trump ao oferecer uma segunda visita de Estado sem precedentes, na qual Trump se encontraria com o rei Charles III. O tema da Ucrânia também surgiu, com Trump fazendo uma reviravolta e chamando Zelensky de um homem muito corajoso, acrescentando que os dois se deram muito bem. Trump mudou de posição novamente dias depois, em uma reunião tensa na Casa Branca com Zelensky, na qual repreendeu o líder ucraniano por não ser grato o suficiente aos Estados Unidos da América pelo seu apoio. Seguiu-se outra reunião, desta vez entre Starmer e Zelensky, onde o primeiro-ministro britânico disse ao líder da Ucrânia que ele tem o total apoio em todo o Reino Unido. "Estamos com você, com a Ucrânia, pelo tempo que for necessário", disse Starmer. O Reino Unido busca um equilíbrio estratégico. Starmer está fortalecendo a relação especial entre Estados Unidos da América e Reino Unido. Ele busca acalmar o líder imprevisível dos Estados Unidos da América, enquanto tenta convencê-lo de que apoiar Zelensky na Ucrânia é o correto. Por outro lado, ele mostra que a Grã-Bretanha e o resto da Europa apoiarão a Ucrânia, independentemente dos comentários de Trump. Hoje ficou claro que o mundo livre precisa de um novo líder. Após a conturbada reunião de Trump com Zelensky, a ministra das Relações Exteriores da UE, Kaja Kallas, afirmou que cabe aos europeus aceitar esse desafio. O Reino Unido pode buscar um equilíbrio similar com seu destacamento de Eurofighter.
Isso permite mostrar a Zelensky o apoio declarado sem dedicar tantos soldados no terreno a uma força de paz, como de costume. Além disso, Starmer mostra a Trump que o Reino Unido, possivelmente junto com a França e os Eurofighters, está pronto para assumir a responsabilidade pelas garantias de segurança necessárias para a Ucrânia. Com isso, ele espera evitar que Trump negocie um acordo de paz que favoreça a Rússia em detrimento de Zelensky. Durante seu encontro com Trump, Starmer ressaltou a disposição do Reino Unido em agir, como se quisesse enfatizar esse ponto. Ele informou ao presidente dos Estados Unidos da América que o Reino Unido desejava liderar as negociações para assegurar uma solução rigorosa e justa, sem recompensar o agressor. Starmer afirma que a paz duradoura só é possível se o Reino Unido e seus aliados colaborarem para apoiar um acordo. É isso que pretende fazer com o seu destacamento de Eurofighter. A questão agora é se o Reino Unido convenceu Trump a se opor às afirmações de Putin de que ele não permitirá forças da OTAN na Ucrânia como parte de uma força de paz. Será que o Reino Unido conseguirá enviar seus Eurofighters para a Ucrânia? Se sim, quantos serão enviados? Os Estados Unidos da América apoiarão essa decisão? Quais outras nações europeias se envolverão? Compartilhe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir!